Então, beleza, vamos lá. Vou gravar um videozinho curto aqui de informática, tá? Informática é uma matéria que, assim como a língua portuguesa, ela é muito subestimada nos concursos. Porque a pessoa, às vezes, fez algum curso na informática, até a graduação, tem afinidade em mexer no computador e já acha que para a prova é o suficiente, quando não é. Informática de concurso, vestibular, em geral, provas em geral, ela é diferente, porque você tem que ficar alerta às pegadinhas, é, aos detalhezinhos, né? E a mesma coisa o português, né? Somente o português que a gente estudou a vida toda no colégio, é, a pessoa às vezes tem um hábito de leitura, né? Domina o idioma, para provas, principalmente de concurso, não é o suficiente, né? Então eu vou gravar um videozinho aqui de informática. Hoje eu vou falar de segurança da informação. Vou falar dos princípios da segurança da informação e dos malware, tá? Dos tipos de malware, né? Então vamos lá. Só os pontos principais para você levar para a prova, lembrando a nossa proposta, né? Primeiro, os princípios da informação são esses cinco. Tem um mnemônico aqui chamado DICA, né? E tem um N no final, seria DICA-N. Que é disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e não repúdio, que também é chamado de retratabilidade, tá? É... Primeiro, eu esqueci de falar uma coisa importante. Para você, sempre que você for fazer uma prova de informática, de concurso, seja o que for, você tem que ter em mente como se você tivesse no seu órgão público que você quer trabalhar e não em casa no seu computador doméstico. Se você tiver essa mentalidade na hora de fazer uma prova, na hora que você se deparar com uma questão, isso vai facilitar muito, tá, o seu raciocínio na hora. E sobre a segurança da informação, é importante a gente dizer que não existe nenhum tipo de proteção 100% garantido. Então, nas provas de informática, principalmente, isso vale para toda a matéria, mas principalmente informática, a gente tem que ficar de olho no enunciado, que às vezes o próprio enunciado, principalmente em provas da CESP, né, que é para dizer se está certo ou se está errado, no próprio enunciado, às vezes a questão se entrega. Por exemplo, em informática, isso é muito comum nessa matéria, sempre com uma questão da ideia de que de, que uma coisa é absoluta, ou que uma coisa é 100%, ou que uma coisa sempre é uma coisa, aquela questão geralmente está errada. Os extremos, né? A mesma coisa quando, por exemplo, for nunca é, ou dá essa ideia de extremo negativo, né? De que hipótese nenhuma alguma coisa é. Também geralmente essa questão está errada, tá? Então ficar de olho em extremos, em questões que geralmente tornam a questão errada. Então voltando aqui para os princípios, o primeiro princípio que a gente tem, a letra D, é a de disponibilidade, tá? Disponibilidade diz que toda informação armazenada, ela tem que estar disponível ou para o dono da informação ou para uma pessoa autorizada. O que garante o princípio da disponibilidade é o backup, né? Um exemplo muito comum, por exemplo, você chega na sua agência bancária, você tem total direito de chegar lá no momento que for e pedir um extrato da sua conta bancária. A informação, aquela informação tem que estar disponível para o dono da informação, que no caso é você, o dono da conta, a qualquer momento, ou para a pessoa autorizada. O banco não pode chegar para você e falar assim: olha, nossos computadores queimaram, teve um apagão, nossos computadores queimaram, perdemos a sua conta bancária, não vai ter como te dar um extrato. O banco não pode fazer isso. Ele tem que ter um backup que, se der a merda, ele perder aquela informação, ele tem um backup. Então, em teoria, ele não perdeu. Então, justamente para garantir o princípio da disponibilidade. O princípio da integridade, ele fala que os dados eles têm que ser íntegros, né? Ou seja, as informações elas não podem ser alteradas por pessoas não autorizadas, né? É, ou seja, o dado tem que ser íntegro. O que garante a integridade é a assinatura digital.
Por exemplo, uma procuração digital, ela tem uma assinatura digital. Aquilo garante que aquele dado é íntegro, que aquele dado ele não vai ser alterado por alguém não autorizado, tá? É, Próximo princípio é a confidencialidade. Confidencialidade fala que o dado ele só será acessado pelo dono da informação, ou porque ele autorizar, lógico, né? O que garante a confidencialidade é a criptografia. A criptografia, eu vou fazer um vídeo dela falando sobre criptografia, porque é um assunto que tem que se aprofundar um pouco. Tá? Existem vários tipos de criptografia. Não vou perder tempo falando de criptografia agora. Mas a priori você tem que gravar agora que o princípio da confidencialidade, o que garante ele é a criptografia. Tá? Ou seja, um documento confidencial ele só vai ser aberto com a chave criptográfica de pessoa autorizada. É... Próximo é a autenticidade. Tá? A autenticidade garante que o documento seja autêntico, como o nome mesmo já diz. Ou seja, ele garante a autoria daquele documento. O princípio do não repúdio, que é o último, ou retratabilidade, ele garante a comprovação de que determinado documento foi emitido pelaquela pessoa. Ou seja, o princípio do não repúdio o usuário ele não pode negar que ele emitiu aquela informação. Dentro do não repúdio, a gente vê muito a situação dos metadados. É, Inclusive já foi tema, se eu não me engano, de discursiva de concurso. Os metadados, eles são os dados sobre dados. Né? Por exemplo, os metadados de fotos, quando uma pessoa tira uma foto no celular, o arquivo não é somente o arquivo de foto. Dentro daquele arquivo de foto, ele tem metadados, né? Que são dados sobre dados, que vai dizer, por exemplo, o horário que ele tirou aquela foto, a localização, o aparelho que ele tirou aquela foto. Então, é muito usado na perícia criminal, tá? Os metadados. Então, isso é para garantir o não repúdio. Aquela pessoa não pode negar que ela, por exemplo, tinha aquela informação, né? Emitiu aquela informação. Tem uma observação interessante aqui, é que todos os princípios, como vocês podem ver aqui, eles terminam com idade, né? Menos aqui o não repúdio, mas o sinônimo dele é retratabilidade, né? E termina com idade. Todos eles terminam com idade. Por que eu estou fazendo essa observação? Parece bobo, mas se vir na prova qualquer tipo de palavra mesmo que pareça muito um sinônimo, mas que não termine com idade, tá? Mesmo se você esqueceu o nome aqui. Pô, esqueci, não lembro o nome de nenhum princípio. Mas você tem que saber que eles terminam com idade. Não vai existir em prova nenhuma uma palavra que seja sinônimo para descrever um princípio que não termine com idade, tá? Nunca aconteceu nem vai acontecer. Por exemplo, se vir na prova que o princípio da disponibilização é garantido pelo backup, disponibilização parece com disponibilidade, mas não é. A mesma coisa que autenticidade. O princípio da autenticação. Não, autenticação e autenticidade são coisas diferentes dentro desse contexto, tá? Então não cair nessa pegadinha. Outra coisa interessante é que, se você observar aqui, o que garante os princípios aqui na disponibilidade é o backup, na confidencialidade é a criptografia. Confidencialidade com C, criptografia com C. Mnemônicos para você gravar, pode ajudar. A assinatura digital vai ter nessas três, então tem essa ajuda aqui, ó. A assinatura tem esse INA, né? Então, I de integridade, N de não repúdio, A de autenticidade. Para você gravar os agentes garantidores dos princípios, tá? Uma observação aqui importante que eu coloquei é que os princípios da segurança da informação se aplicam a documentos e informações físicas também. Por que coloquei essa observação? Pode ser uma pegadinha de prova, né? Ela dá a entender, e você, por ser a matéria de informática, você achar que os princípios são os princípios da informática, né? Os princípios da informação, eles são da informação no geral. Então, eles se aplicam também a documentos físicos. Então, continuando aqui, agora a gente vai falar de malware, spyware e adware. É,
o malware é um software nocivo, tá? Spyware é o software espião e adware é o software de propagandas. Essa é o básico, a noção geral. O malware, o termo, né, não se refere a um arquivo único e específico, mas sim um conjunto de programas e arquivos maliciosos, tá? Malware malicioso, nocivo. Existem outros, só que é importante a gente estar ligado nisso, porque existem outros softwares maliciosos, arquivos maliciosos, que não são malware, tá? Por exemplo, os spams, que são e-mails enviados em massa, podem ser usados para disseminação de arquivos maliciosos. Só um exemplo. O spyware, que é o software espião, como o nome mesmo diz, né, ele é espião, ele é meio ninja, ele se infiltra sem que o usuário perceba, acaba executando ações ali no computador que são diferentes de ações de vírus, tá? Não são as mesmas ações, e sem que o usuário perceba. Essa daqui é a palavra-chave. O spyware, ele age sem que o usuário perceba, tá? E nem sempre ele é utilizado para fins maliciosos, tá? O spyware, ele pode ser usado, por exemplo, é, uma mãe que suspeita que a babá bata no seu bebê, né, espanque seu bebê, ela pode colocar um spyware de câmera no notebook, né, da casa, ou uma câmera escondida, ou também, isso é até usado muito, um chefe que suspeita que os funcionários estão cometendo furto na empresa, ele pode instalar um spyware nas máquinas da empresa, ou uma câmera, né? E isso foi alvo de questões já várias vezes, tá? Então, tirando os malware, que são realmente para fins maliciosos, os outros, o spyware e o adware, eles não são para fins maliciosos, né, especificamente, mas eles podem ser usados, tá? Principalmente o spyware. O spyware, ele é muito usado para fins maliciosos, mas pode ser que não seja. E o adware, a mesma coisa. O adware, ele na versão padrão dele, né, em regra, ele não é usado para fins maliciosos. Mas ele, dependendo da forma que se usa, dá para ser, né? O adware, ele é software de propaganda. Então, por padrão, ele não prejudica o computador. Ele vai criar ícones, apresentar anúncios, até ele vai mexer no sistema operacional do computador, mas com o fim de reproduzir propaganda, tá? Então a gente vai falar dos tipos de malware agora, né? Eu falei da regra geral, né? Do contexto geral deles. Agora a gente vai aprofundar aqui em malware, que é o que mais cai em prova, tá? Então vamos lá, vamos começar falando do malware, tá? Dois tipos de malwares. Primeiro aqui, uma importante observação. O malware é a categoria dos softwares maliciosos e é todo arquivo que ataca, corrompe e sequestra. É como eu falei ali antes, né? É a definição, né? Primeiro que a gente vai falar é do vírus, tá bom? É, Não, aqui eu vou falar do spyware. Eu acabei trocando a ordem dos, dos slides, mas vamos lá. Malware a gente já falou, né? Aqui é o spyware, né? Botei uma observação: os softwares espião, né, que são os spywares, não são utilizados exclusivamente para fins maliciosos. Eles também podem ser utilizados para fins investigativos. Como eu falei lá do exemplo da babá e do patrão, né? E tem outros exemplos, né? E o adware, que é as propagandas, né? É, Botei aqui duas observações importantes, tá? Conforme você for respondendo questões de prova, perceba que o uso da expressão na versão padrão é bastante corriqueiro. Esteja sempre atento a ela, né? Porque quando fala nas provas na versão padrão, é como se falasse assim, em regra, né? Às vezes porque às vezes você pode ter uma experiência pessoal no seu computador, na sua vida, que foi uma exceção àquela regra da informática, né? Então ficar atento a isso. Às vezes pode ser necessário formatar o computador para remover um hardware do sistema ou fazer uma manutenção para resolver os problemas com excesso de anúncios. Mas, por padrão, ele não é um software malicioso.
Ele tem o intuito de apresentar propagandas e não de roubar informações ou atacar os arquivos. Contudo, o adware também pode ser utilizado para fins maliciosos. Mais ou menos o que eu tinha falado lá antes, né? E agora vamos falar do vírus, tá? O vírus, ele é um programa. Primeiro, né? Vírus é um programa, né? Que para ele poder infectar o computador, ele tem que ser executado. Então, o vírus, se ele tiver um arquivo, um software infectado com vírus, e você não executar aquele arquivo, ele está lá no seu computador, um programa que está infectado com vírus. Só que você não executou aquele arquivo, não abriu aquele arquivo. Aquele vírus não vai infectar o computador, mesmo se você não tiver antivírus. O vírus, para ele poder infectar, ele tem que ser executado, tá? Nas provas a gente vê sempre um enunciado gigante ou então alguma pegadinha para você descrever ou identificar qual que é o malware descrito, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento às palavrinhas-chave. No caso do vírus, as palavras-chave é hospedeiro, né? Porque ele precisa de um hospedeiro, assim como o vírus humano, e executado, que é aquele arquivo executado é aquele arquivo .exe, né? .exe. Essas são as palavras-chave do vírus, tá? E sobre o arquivo ele tá infectado, mas para ele ser infectado, o computador ser infectado, ele precisar ser executado, o mesmo vale para pendrive. Se tiver no pendrive um arquivo infectado com vírus, você conectar no computador, ele não é automaticamente infectado pelo vírus. Ele só é infectado se você executar aquele arquivo, tá bom? Então tem que ficar atento porque isso já foi tema de prova mais de uma vez, tá? Várias vezes. Então aqui, como eu falei, lembre-se, nem sempre o arquivo .exe será arquivo virótico, né? Mas é os mais utilizados para propagar vírus. Não necessariamente vai ser sempre o .exe, o executado, mas na maioria das vezes é. Então, palavrinha-chave, hospedeiro, que é o arquivo executado. Agora a gente tem o Trojan. Trojan é chamado também de cavalo de Troia, tá? O apelido do Trojan. Botei essa fotinha para você gravar. O Trojan, como analogia mesmo do cavalo de Troia, ele é um programa que ele parece ser inofensivo, para você poder, para ele poder entrar no seu computador, né? Ele vai enganar o usuário da sua verdadeira intenção, né? Que é maliciosa. O Trojan, né? O cavalo de Troia, depois que ele infecta o computador, por definição, é diferente do vírus e do worm, ele não vai criar cópias de si mesmo, nem vai infectar outros arquivos. O que o Trojan faz? Ele vai omitir a presença dele, né? Vai ali ficar camuflado e vai abrir portas para outros malwares. Portas essas pelo firewall, né? Então ele vai abrir portas ali, brechas no firewall para outros malwares estar entrando no seu computador, tá? Como por exemplo um vírus ou um worm. O worm é verme, né? Tem que tomar muito cuidado porque as questões de prova adoram fazer o candidato confundir o worm com vírus, né? E aí cair em pegadinha. O worm e vírus é diferente. O worm ele é um vírus que ele se autorreplica com o objetivo de infectar outros computadores. Por exemplo, se um computador de uma empresa que é conectado a uma rede, todos os computadores ali estão conectados, e aí eu infecta por um worm um computador daquela empresa, automaticamente ele vai infectar, vai se copiar, infectar todos os computadores daquela empresa conectados naquela rede, né? Então ficar ligado que a palavrinha chave do worm é essa, ele se autorreplica com o objetivo de se espalhar para outros computadores, tá? Para você se precaver dos malwares em geral, né, do worm, principalmente do worm, porque ele é muito usado para ataques em empresas, né? Manter o antivírus atualizado, obviamente, o firewall ativado, obviamente, mas também na questão das empresas é bom ter uma política forte de senhas, né? Uma senha forte, bem elaborada e que troque periodicamente. E também aplicar.
políticas aos usuários, como, por exemplo, você restringir o acesso a determinados sites, né, fora ali da intranet da empresa, né, vai contribuir com a prevenção disso, né? Então aqui, o ORM, características principais que o ORM não precisa de hospedeiro. Essa é uma das características que difere o ORM do vírus. A prova vai tentar te confundir, tá? Mas a característica aqui, o ORM não precisa de hospedeiro, o vírus precisa. Não precisa ser executado, o vírus precisa. E ele se autorreplica, se propaga automaticamente, tá? Trouxe aqui uma questãozinha para a gente estar fazendo. Com relação a vírus, worms e pragas, tal, julgue o item seguinte. É, o anexo de um e-mail recebido de um amigo não consiste em um meio de propagação de cavalo de Troia, pois se trata de uma mensagem de pessoa conhecida. Essa é até meio boba, né? Porque é meio óbvio que tá errado, né? Não é porque o e-mail ali foi de uma pessoa conhecida que vai estar livre de qualquer tipo de malware, né? Porque a pessoa conhecida pode estar infectada e nem saber propagou, pode ter sido um spam, né? De envio automático, o amigo nem saber que enviou aquele e-mail. Tem N possibilidades, né? Então, gabarito errado. Próximo aqui. Pedro, eu tampei aqui um pouquinho, mas eu vou ler, tá? Pedro utilizou um computador na casa de um amigo e digitou seus dados no teclado para acessar sua conta bancária e conferir o seu saldo, que era de R$ 900. Uma semana depois, Pedro foi ao banco e solicitou um extrato de sua conta, no qual percebeu um débito de R$ 300, realizado nesse intervalo. Valor que ele não havia movimentado. Nessa situação hipotética, que ameaça instalada no computador pode ter possibilitado este prejuízo, né? É muito importante, é muito perigoso você acessar informações sensíveis, né, como dados bancários, né, colocar esse tipo de senha em computadores desconhecidos, tá? Então aqui tem as opções. Adware não foi, porque é software de propaganda, né? Firewall não tem nem lógica, porque nem é um malware, né? Anti-spyware também não é um malware. Spam é aqueles e-mails enviados em massa. A resposta mais lógica seria Keylogger. Keylogger eu ainda não falei, mas já aproveitando o gancho, o Keylogger ele é um software malicioso que ele grava as teclas que você digita no seu teclado. Então, se aquele computador está hackeado, ele vai gravar o que você digitar no seu teclado e vai enviar para aquele agressor, para aquela pessoa que tá te hackeando, tá? O próximo aqui que a gente tem é o backdoor, tá? Backdoor tá ficando meio longo o vídeo, eu vou dar uma acelerada. Backdoor é porta dos fundos, né? Em inglês. Por que que tem essa analogia? Porque ele abre de dentro para fora a abertura, né? É, então ele é uma porta do sistema que faz com que o hacker ele controle sem autorização do usuário. Por exemplo, se um hacker ele quer invadir uma máquina e aí aquela máquina ele tem o firewall vai barrar o vírus. O que é que o hacker faz? Ele manda um arquivo com backdoor, pode ser por e-mail, por exemplo, né? E aí, se o firewall não barrar aquele arquivo, backdoor, aquele malware, aquele backdoor vai se instalar no computador, vai abrir de dentro para fora uma brecha no firewall, tá? E aí, para poder o computador ser atacado, tá bom? O próximo que a gente tem aqui é o vírus stealth. O stealth, eu coloquei aqui a imagem dessa aeronave, né, que é chamada de aeronave stealth, porque é uma aeronave militar que ela não é identificada pelo radar. E a ideia do vírus stealth é mais ou menos essa, tá? Ele é um vírus malicioso que ele tem a capacidade de se esconder do antivírus quando o antivírus está escaneando a memória RAM. Então, por exemplo, tudo que a gente faz no computador ele é executado na memória RAM, inclusive o sistema operacional. Então, os vírus, né, eles são executados na memória RAM, né? Quando o antivírus ele está varrendo a memória RAM para encontrar o vírus stealth ele sai da memória RAM, se esconde em outro lugar,
até terminar aquele escaneamento. Quando termina o escaneamento, ele volta para a memória RAM. Ele é bem cabulosinho, né? O próximo que a gente tem aqui é o vírus macro, tá? O vírus macro, ele ataca as macros, né? Como o nome mesmo diz. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês fazerem a analogia. Macros são muito comuns, né? Em software do pacote Office, né? As macros elas são tarefas e comandos automatizados. A gente vê muito no Excel. Por exemplo, eu posso fazer uma macro, né, um atalho, né, eu crio uma macro, crio um atalho para fazer, por exemplo, uma impressão automática ou gerar uma tabela automaticamente dentro de uma planilha, né? Então, no momento que eu aciono aquela macro, executo aquela macro, aquele atalho, o vírus é executado. Em contrapartida, se enquanto eu não executar aquela macro, o vírus não aciona, não é executado. Só que é importante dizer que o próprio Excel, né, ele avisa pro usuário que aquele arquivo contém uma macro e pode estar infectado com vírus. Mas nem toda macro tá infectada com vírus, tá? Macro é uma coisa normal que os arquivos do pacote Office principalmente usam, tá? Só que pode estar infectado com o vírus. O próximo que a gente tem aqui é o sniffer, tá? O sniffer, como o nome mesmo diz, é farejador, né? O farejador ele vai monitorar o tráfego dentro de alguma rede específica e vai capturar os pacotes de dados específicos que interessa a ele, né? É, por exemplo, a gente tem uma empresa, né, uma rede de computadores, e aí o sniffer ele fica ali sondando. A partir do momento que aparece algum dado, algum pacote de dados que ele quer interessante para ele, ele pega e manda para o atacante. Por exemplo, um pacote de senhas, alguma coisa assim interessante, ele manda para o atacante, tá? Então o sniffer ele é mais inteligente, né? O farejador. Botei aqui uma observação. Assim como o spyware, o sniffer não é um malware exclusivamente malicioso. Ele pode ser utilizado por técnicos de redes para descobrir onde está acontecendo algum problema, um fato específico dentro da rede ou localizar pacotes de dados que estão se perdendo ou se colidindo, como meio de suporte técnico de rede. Então o sniffer ele é, não é um malware exclusivamente malicioso, ele pode ser usado para o bem também, né? O próximo que a gente tem aqui é o phishing, tá? O phishing, como na figura aqui mesmo aparece, é pescar, né? O phishing ele não é considerado um ataque, tá? Ele não é considerado um malware. Ele pode ser um site ou um e-mail malicioso com o objetivo de seduzir, né, o usuário a conceder alguma informação. Só que ele não instala nada, ele não obriga ninguém a fazer nada, né? Por exemplo, o phishing pode ser um e-mail, um site de um banco que te convence a atualizar os dados do cartão de crédito, você coloca lá seus dados pessoais e aí ele envia esses dados para o atacante. É, é importante dizer que o antivírus ele não detecta phishing, tá? Eu já coloquei aqui, ó, os antivírus não detectam phishing. Por isso, para se proteger contra ele, é importante, em primeiro lugar, estar sempre ciente de que ele existe. E, em segundo lugar, tomar certos cuidados, como não atualizar os dados do banco ou de órgãos governamentais quando solicitado por e-mail, porque esses órgãos não procedem dessa forma. Não acreditar em promoções mirabolantes em páginas da web e sempre confirmar o endereço da página acessada na barra de endereço. Aqueles e-mails, né, falando que você ganhou R$ 1 milhão ou que o príncipe da Namíbia vai te dar dinheiro se você enviar dinheiro para ele, alguma coisa assim. Aqui eu botei um exemplo, tá? Esse é um site que na verdade é um phishing, é um site falso. Porque se você analisar, ó, o site tentou imitar o site do Itaú para você digitar aqui sua agência, sua conta, sua senha, data de nascimento. Só que se você ver aqui, ó, primeiro, o site não é HTTPS, ó. Tem que ser HTTPS.
né? Para ser seguro. E segundo, e mais importante, esse site aqui nem é do Itaú, cara. Ó, its. Ponto não sei que lá, ponto edu. Então, totalmente errado isso daqui, entendeu? Ficar atento, às vezes a pessoa distraída nem observa essas coisas, né? Também é importante falar do phishing que o Firefox e o Chrome, Google Chrome, ele já tem na configuração já vem habilitado o filtro anti-phishing, tá? Por padrão. E no Windows Explorer e no Microsoft Edge, né, que é o navegador padrão do Windows 10, o filtro anti-phishing se chama Smart Screen, tá? Então se você vê lá é o filtro anti-phishing. O próximo que a gente tem aqui é o farming, tá? As bancas elas adoram confundir o candidato entre o phishing e o farm. Ele acontece que o farm, ele é um phishing melhorado, ele é o phishing evoluído, igual ao Pokémon. O farm ele atua de uma forma muito mais agressiva que o phishing, né? Porque ele vai modificar o DNS. O DNS é o sistema de nomes e domínios, tá? Quando você digita um endereço no Google, na barra de endereço do computador, você digitou, por exemplo, www.youtube.com.br. Aquele endereço, o endereço mesmo do YouTube não é as palavras www.youtube.com. O endereço do YouTube é o IP, que são um monte de números. Para a gente não gravar aquele tanto de número de todo o site que a gente acessa, existe o sistema de nomes e domínios, que ele vai converter aquele nome, aquele domínio, em um número IP e mandar você para o site. O nome disso é DNS. O farming ele vai modificar a entrada do DNS. Então, mesmo que você digite o endereço certo na sua barra de endereço, quando você for para o endereço, ele vai te levar para uma página igualzinha à original, né? Só que falsa, para tudo que você digitar lá ser enviado pro atacante. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Ó. O atacante ele vai modificar o servidor DNS. O usuário, quando ele acionar o sistema DNS, né, digitar lá o endereço dele, ele vai receber de volta uma página falsa, ao invés de uma página real, tá? Daquele mesmo endereço. Beleza? Eu coloquei aqui DNS, nem lembrava. Sistema de nomes e domínios. Ele localiza e converte os endereços dos sites que digitamos nos navegadores em número IP. Todo site está em um servidor e todo servidor tem um número IP. Mas decorar todos os IPs, que não havia falado dos sites que utilizamos, seria muito trabalhoso. Por isso utilizamos o DNS, que traduz o endereço que digitamos no navegador em um número IP do site. Então aqui tem um exemplo do Google. Eu digito na minha barra de endereço www.google.com. O DNS vai converter essa frase nesse número, que é o número IP. E aí sim, depois disso, você vai para o site. Porque o site, o endereço real do site é esse número IP. Se você digitar esse número na sua barra de endereço e apertar Enter, você vai para o Google, certo? Só que a gente digita esse daqui. Aí ele é convertido para esse e enviado para cá, certo? O próximo aqui, último, não, penúltimo, né? A gente tem a engenharia social. A engenharia social ele é considerado, né? Ele é um campo estudado dentro da informática. Ela é a capacidade, como eu coloquei aqui, ó, a manipulação, né? Ela é a capacidade de conseguir informações através de persuasão, conversa, boa lábia, né? Manipulação. Por exemplo, uma pessoa que invadir a segurança de uma empresa, ela pode persuadir ou subornar o técnico de informática, o técnico de a galera que trabalha no TI, né, daquela empresa, para ajudar ele a aplicar o golpe. Isso seria uma engenharia social e cai em prova isso também, tá? Para finalizar, ficou muito longo esse vídeo, queria que tivesse ficado mais curto, o spam, tá? Infelizmente tem muita coisa importante, não dá para fazer um vídeo também, por mais que a gente queira fazer um resumo, não dá para fazer uma coisa muito rasa, né? Porque senão aí não adianta, né, para prova, né? Mas aqui eu tento resumir ao máximo. O spam eles são propagandas enviadas em massa, como eu tinha falado lá no início, né?
sem o consentimento do destinatário. Aí que tá um exemplo aqui, o cara recebendo aqui uma chuva de propaganda, tá? É, eles, por mais que eles não sejam malwares em regra, eles são a melhor forma de disseminar arquivos maliciosos, né? Por exemplo, se eu quiser maliciar o arquivo malicioso, eu crio um spam, né? Anexo aquele arquivo, encaminho ele por e-mail para milhares de pessoas, tá? E aí eu posso infectar milhares de máquinas ao mesmo tempo, tá? Se a pessoa abrir aquele arquivo. Então é isso, tá? O resumo dos principais malwares e dos princípios da segurança da informação. Beleza? O vídeo ficou longo, mas se você for botar na ponta do lápis, a gente resumiu aí pelo menos aí 4, 5 aulas de informática normal, tá? Que seriam as aulas completas. Então, assim, para você revisar antes da prova, ou até para você fazer uma introdução antes de se aprofundar, tá ótimo, tá? Os principais pontos que caem em prova é isso daqui. Valeu!